que ficará na história. Ficará na história esta epopeia de almas insubmissas, um povo que encontrou sua essência na fogueira das tradições e na força das palavras. Sentaremos com nossos filhos ao redor do lume, contaremos as batalhas que moldaram o destino. Ficará na história, não como um conto perdido, mas como uma epopeia gravada nos céus. Um povo que quebrou as correntes, ergueu-se contra as sombras, ficará na história. O nome de cada martírio e herói anônimo, demoniando os novos Sansões que abriram caminhos como Moisés. Um povo que venceu as sombras. E a história também guardará os nomes dos que usaram a coroa da tirania, sombras vencidas pela luz de um povo unido. Serão como Ramsés e Saul, figuras que só existiram para dar glória àqueles que lutaram pela verdade. Ficará na história e o eco de nossa luta atravessará os séculos, prova viva de que um povo unido é invencível. Que a história nunca se esqueça. Um povo unido é invencível. Agora começa. Começar? Eu vou também. Profetiza comigo, querido irmão. Viajemos juntos para o amanhã. Imaginemos juntos um Moçambique renovado, onde a liberdade seja fruto de nossa alma. Diga comigo, chegou o tempo de um Moçambique unido sem fronteiras, onde as línguas não se fragmentam e a nossa linha férrea se estende do sul ao norte sem divisão. Onde nossas forças sejam um escudo protetor. Que o remorso se desvaneça no horizonte e a pobreza com suas mãos frias desapareça. Que as escolas de fundações sólidas ergam-se como pilares de esperança. O regime da sombra cede e em seu lugar nasce a luz que guia o povo. Grita comigo, na força da nossa união. Chegou o tempo, chegou, chegou. Secaram as lágrimas que vinham do fundo, desfez o nó que apertava a garganta. Agora posso cantar como galo. Olho para trás, mas vejo apenas a luz que guia o povo. Secou-se o sangue jorado numa guerra entre irmãos. Oh, Moçambique, o que te falta para que nossos sonhos se tornem realidade e não apenas sopros da nossa imaginação? Obrigada. Moçambique, Moçambique, utasula wena. Moçambique, utasula wena. Golia, Golia, oh. Golia, Golia, oh. Moçambique, utasula wena. Moçambique, utasula wena.
A vitória com certeza não ficará na nossa imaginação e sim, já está a materializar-se. Só com este evento nós já começamos a marcha rumo à vitória e iremos chegar lá. Bom, neste momento é o momento em que teremos a nossa cereja do bolo, iremos ouvir o nosso escritor. Ele que desde 2016 estreou-se nesse mundo da escrita por se inconformar, porque ele não é acomodado, ele acredita que a mudança demanda coragem e ousadia. E a coragem levou-o a escrever este bebê bonito, esta obra que nos faz mergulhar na liberdade, nos sons de liberdade. Por favor, Fontes, uma forte salva de palmas para o nosso autor. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. É um enorme privilégio e prazer tê-la aqui conosco. Deus lhe abençoe. Sons de liberdade. Antes mesmo de falar desta obra, eu gostava de endereçar meu muito obrigado a um ser que hoje não está aqui conosco, mas eu acredito que em pensamentos esteja aqui, o Dr. Messias Wareno. Este evento é mesmo graças a ele, porque ele é um líder que se preocupa com o povo, com as pessoas. E eu acredito que todo aquele que já teve o momento de interagir com o Dr. Messias, né, sabe que de fato ele é um ser de luz. Também aproveitar, agradecer ao meu irmão, digo irmão, embora estejamos apenas já sensivelmente 3 dias juntos, né, cá em Maputo, mas já o vejo como um irmão, né, o Erquídio Muguambe, ele que esteve neste Coricore comigo, o ilustre Pedro, muito obrigado, meu irmão, e a todos os outros que estiveram envolvidos na organização deste grande evento. Também ao Partido Anamola, que me recebeu, né, para fazer o lançamento deste livro, Sons de Liberdade. De fato, é uma obra, posso dizer, desafiadora, até para mim mesmo, porque falar, pensar Moçambique, como nós todos sabemos, nesses tempos não é muito fácil. E esta obra aborda de forma contundente algumas situações do nosso país. Isso provém mesmo do meu lado ativista. Sou um ser que se preocupa com a igualdade, com os direitos humanos. Isso já levo desde muito cedo. E uma coisa interessante que o Dr. Denis Tivani aqui mencionou, eu já até vi nas páginas dele, e ele me considerava o novo Craveirinha. Algo interessante porque o texto do Craveirinha, que ele até mesmo aqui mencionou, o Grito Negro, foi um dos primeiros textos que me inspirou a escrever. Foi em 2016. Eu fazia 12ª classe e o nosso professor de filosofia deu-nos um trabalho de casa. O tema era Belas Artes. Acho que para quem já frequentou 12ª sabe. E ele instruiu-nos a cada um fazer uma produção artística, fosse dança, fosse música, fosse poesia. Apesar de eu já ter, digamos, vir a escrever, não em formato de poesia, escrevia versos para aliciar, digamos, meninas, né, na altura. Não era num formato de escrever
não é, poesias para as pessoas lerem, digamos assim. Então, em 2016, quando o professor falou de belas artes, de poesia, eu tive esse interesse. E graças a Deus em casa tinha alguns manuais, alguns livros, né, que meu pai guardava. E fui pegar um livro onde fui folheando, fui vendo alguns textos poéticos. Mas quando cheguei a este texto, Grito Negro, como José Craveirinha descrevia ser africano, descrevia a questão da colonização, quer dizer, é um texto muito metafórico, com muitas metáforas, mas que quando você lê, você percebe que não está a falar da nossa história como povo africano, daquilo que nós sofremos como um povo que foi colonizado. E eu logo percebi isso. Talvez por essa sensibilidade social que tenho em assuntos sociais, isso tocou-me muito. Eu disse, vou escrever também um texto similar. Na altura não era muito bom, é claro. E eu criei meu primeiro texto poético, né, inspirado naquele texto. E fui fazer a apresentação, tive que declamar, não sou muito bom nisso, mas fui declamar o meu primeiro texto. E da primeira vez não foi como eu pensava. O professor até acabou me dando uma outra oportunidade para declamar, porque da primeira vez foi um desastre. Estar na frente das pessoas e declamar, como sabem, é possível esquecer e por aí fora tropeçar nas palavras. Isso aconteceu comigo. Mas naquela outra oportunidade que ele me deu, eu fui melhor me preparar e quando fiz a segunda apresentação, o professor e os colegas todos gostaram e até aplaudiram. E aquele sentimento de reconhecimento, ainda mesmo eu não tendo, digamos, experiência alguma com a escrita, eu vi que talvez esse seja o ofício para o qual Deus me chamou. E eu comecei a escrever mesmo a partir daquele momento. A partir daquele dia, comecei a construir textos. E é claro, temos que ler muito, né? Para o meu amigo, acho que ele já se retirou, posso ser a prova viva disso, de que para se escrever tem que se ler muito. Mas valeu a pena. Eu concluí o meu primeiro livro 2 anos depois. Não este livro. O livro que eu concluí primeiro chama-se A Serpente Domada. Está na posse da editora Caravana, né, em Brasil. E este livro foi o primeiro livro que eu enviei para a editora, antes mesmo de enviar este. Vocês não acreditariam se eu dissesse que esta obra eu escrevi a partir do mês de janeiro, já lá no fim. Porque eu lembro que comecei enquanto estava no serviço, no trabalho, na escola. Foi quando eu comecei esta obra. Foi uma obra escrita no calor do momento. E sabíamos nós o que como país estávamos a passar. E eu senti uma urgência, né, como ativista, de produzir esta obra. É claro que não sou influencer, né? E não podia usar as redes sociais, né, para, digamos, declamar por aí fora. Então esta foi a única forma de eu, digamos, dar a conhecer a minha voz. E foi isso que eu fiz. Acabei paralisando a obra que estava em Brasil, né, por questões financeiras mesmo. Eu tinha que escolher entre esta e aquela outra obra, que é uma obra também boa, que eu até recomendo para vocês, né? Mas que fala mais sobre mim, sobre meus sentimentos pessoais, né? Sobre amor. E eu tive a urgência de primeiro publicar esta obra, porque é uma obra que não fala apenas de mim,
é uma obra que fala de um povo todo. Fala de questões urgentes a serem reparadas no país. E era meu dever cívico, primeiro, começar a patrocinar o lançamento dessa obra. E assim foi. Por isso que hoje, Sons de Liberdade tornou-se, né, realidade. Desculpa a redundância, né? Mas estamos mesmo a rimar. Tem um texto interessante que... Vou pedir sua ajuda com o microfone, por favor. Esse texto até o doutor Dinis Tivani, ele mencionou um bocado. Deixa eu ver se acho aqui. É um texto que eu digo daquilo que foram os desafios, né, ao escrever esta obra aqui. Porque, como eu disse no princípio, é uma obra que teve desafios na escrita. Certo. Bom, não é obra completa esta, é um similar. Eu gosto mesmo desta outra. Está aqui atrás. Aqui. Ok. Encontrei. Na página 72. Defendendo-se com palavras. Se o direito à voz for universal, se pertence a todos sem distinção, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico em comunhão, então permita-me vestir a poesia, este manto que não sangra, mas repele o aço das balas e a fumaça que sufoca a razão. Empunho uma caneta preta e com ela intoxico estas páginas, com gritos que não calam, com lágrimas que ferem a consciência. Se a fome e as doenças me açoitam, se o meu corpo é fendido por chicotes invisíveis, ainda que despojado de paus e pedras, posso eu erguer a poesia como escudo? Defender-se é um direito inalienável. Não preciso marchar com cartazes, nem fixar o olhar em quem me roubou a luz. Basta que eu expresse o que pulsa neste coração que nunca desiste de ser livre. Então, neste texto, como eu disse, eu não poderia usar outros mecanismos por causa do lugar onde estava. E para talvez fazer uma manifestação pacífica e expressar aquilo que eu sentia, mas eu senti-me no dever de colocar isso aqui em verso. E se vocês forem ler este livro, perceberão que ela fala de questões sociais, fala da educação, fala da saúde, fala daquilo que se viveu também na época das manifestações, fala de muita coisa. Tudo isso em rimas algumas vezes, outras nem tanto, porque nem tudo aquilo que nós queremos expressar dá para rimar, mas a leitura de fato de que será uma experiência diferente. E meu muito obrigado, animado. Já está sentado, uma expressão que ele me ensinou antes de começarmos o evento. Como é que eu pedi? Há uma expressão que eu pedi que me ensinasse. Esqueci, estou a falar desde. Aquele que não lê, não fica esperto. Tem conhecimento. Unas querem, anogar a Unas querem anogar a